Olá pessoal, eu sou a Cacá do Autistólogos e hoje temos a honra de receber o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo, o deputado Célio Studartz. Olá deputado, tudo bem? Olá Cacá, tudo bem? Um abraço a todos que lhe acompanham e que estão aí juntos nessa luta tão importante. Obrigada por nos receber. Deputado, o que seria essa Frente Parlamentar? Cacá, a Frente Parlamentar ela é um instituto dentro do parlamento para que a gente possa descobrir, né, e agregar pessoas que têm uma defesa em comum, parlamentares que têm uma defesa em comum. Então, nós fizemos uma Frente Parlamentar em defesa da pessoa com transtorno do espectro autista, buscando aqueles parlamentares que se sensibilizam com a causa. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos projetos, independente de quem seja, nós podemos a frente parlamentar e cobrar o presidente da Câmara, cobrar o presidente do Senado, dar depoimentos e declarações à imprensa. Então é uma forma de organizar pessoas que têm o mesmo objetivo dentro do parlamento. É uma união de forças que tem um objetivo em comum, é isso? Exatamente, é uma união de forças com um objetivo em comum. Nós temos diversas frentes parlamentares no Congresso, às vezes só na Câmara, às vezes Câmara e Senado, às vezes só Senado. Então, é muito importante produzir essas frentes quando você tem um colegiado muito grande, como é o caso do Brasil. Nós temos muitos políticos no Congresso, 503 deputados, aqui temos senadores. Então, mapear quem são aqueles parlamentares que pensam como a gente é muito importante. Legal, e tem vários partidos nessa frente, certo? Tem. Eu não tenho aqui a lista de todos, mas eu ousaria dizer que todos os partidos praticamente estão contemplados nessa frente. A questão do direito das pessoas com autismo, ela não tem inimigos. Ela precisa de atenção, ela precisa de explicação, ela precisa de uma grande pedagogia até com os próprios parlamentares, que não compreendem alguns. Mas inimigos não tem, felizmente. Perfeito. Então não é nada partidário, é uma união de forças de diversos partidos. Exatamente. Na verdade, eu não diria nem que é de partidos, é de diversos parlamentares que, por sua vez, fazem parte de partidos, mas nenhum partido em si abraça essa causa. Nós temos algumas causas no Congresso Nacional que partidos específicos defendem aquilo, mas mais no campo de ideias políticas ou no campo de ideias econômicas. No autismo, não. Parlamentares que estão sensíveis à questão do autista e fazem parte. E a criação dessa frente parlamentar foi de sua iniciativa, certo? Exato. E qual é a sua motivação? Você tem algum parente, algum amigo, alguma relação com o autismo? Tenho sim. Tenho um primo, Cacá, mas a maior relação não foi nem pela questão familiar. Eu fui vereador de Fortaleza antes de ser deputado federal, e em Fortaleza, como o Ceará como um todo, nós temos uma problemática muito grande na inclusão dos autistas. Então, naquele momento, enquanto vereador ainda, fui autor de uma frente dentro da Câmara Municipal de Fortaleza. Então, a gente já tinha essa relação com as associações, com os pais, enfim, com os autistas, para poder compreender, né, passo a passo, estudando, escutando os pais, escutando especialistas, como trabalhar dentro de políticas públicas e dentro do parlamento, em especial essa questão. Então, vindo para Brasília, sendo eleito deputado federal, uma de minhas prioridades foi logo também fazer, a nível federal, essa frente parlamentar. A criação de uma frente parlamentar depende da aprovação de 1/3 do Congresso, certo? Ou seja, 198 votos já seriam suficientes, mas foram 216. Isso significa que o Congresso reconhece a relevância da causa do autismo? Olha, hoje nós temos 227 parlamentares já na frente, e a cada dia alguns vão se interessando e vão ingressando. Então a frente, ela não é engessada. Ela pode ir crescendo. Pode ir crescendo. Então, você veja, a gente tem 513 deputados, no momento, atualmente, 227 dentro dessa frente, significa que quase metade
dizer, precisarem pesquisar melhor, mas eu ousaria dizer que, se não é a maior, é uma das maiores frentes da Câmara dos Deputados. Olha, que maravilha saber disso. E quais são esses projetos liderados pela frente? Na Semana do Autismo, que nós, em março, quando nós estivemos, né, já construindo como que seria fazer as audiências públicas, todos os encontros, né, para a chegada da semana de debater as questões dos autistas, nós nos reunimos com o presidente da Câmara, nós agendamos uma reunião na residência oficial e pedimos que fossem aprovadas algumas leis naquela semana para celebrar. Então, nunca antes, segundo funcionários da própria Câmara dos Deputados que participaram de toda essa movimentação, disseram que nunca tinha havido uma agenda nesse sentido. Olha, vamos nos reunir e vamos buscar aprovação. E nesse momento, nós conseguimos aprovar 3 projetos em uma semana. O que é muito difícil, porque a gente está vivendo um momento onde a Câmara está muito polarizada. Então, poucos são os projetos que estão sendo aprovados, de fato, na Câmara dos Deputados. Mas a questão autista, ela obteve um grande êxito porque não houve uma oposição, fosse da base do governo, fosse de oposição ao governo, todos se uniram nessa questão. Salvo engano, o nosso projeto, que previa prioridade processual, tanto judicial como na seara administrativa, a pessoa com TEA, ele foi o primeiro projeto de lei, salvo engano, aprovado por unanimidade entre todos os partidos, né, nesse ano, legislatura. Né? Então foi uma vitória simbólica também, simbólica e muito importante. Perfeito. Então, estão em andamento o projeto de lei 1354, que é de prioridade na justiça, é isso? Exato. E não só na justiça, como também para qualquer... Exatamente. E isso já está conferido, esse direito está conferido pela lei 14146, certo? Que é a lei de inclusão. Qual seria o objetivo, então, desse projeto de lei? Cacá, na verdade, a lei brasileira de inclusão, que é muito importante, ela prevê de forma muito genérica. Né? A gente queria especificar essa questão, porque o que acontece? Na prática, alguns juízes, quando recebem algum processo nesse sentido, eles não dão ali a prioridade processual daquele caso. Por quê? Porque alguns não entendem, deveriam entender, que o autista está incluído no rol de pessoas com deficiência, até porque o autismo entrou depois. Né? Foi uma trajetória diferenciada, peculiar. Então, como alguns juízes não reconhecem essa questão, fazer uma lei específica foi a forma que nós encontramos para poder dirimir isso e deixar muito claro que o autista, além de pessoa com deficiência, ele deve sim ser respeitado dentro da sua prioridade judicial e administrativa. Perfeito. E o projeto de lei de autoria da deputada Carmen Zanotto, falta só a sanção presidencial, certo? Que é de incluir o autismo no censo de 2020. Quais são as chances de o presidente sancionar, na sua visão? Olha, eu acredito que não há nenhuma razão para que ele não funcione, porque essa questão, além de extremamente importante e extremamente justa para aqueles gestores que querem realizar políticas públicas, para nós parlamentares que queremos compreender como fazer melhor projetos de leis, para as famílias que querem também sentir que há uma evolução de respeito. Não vejo por que não ser sancionada, pela razão de que é uma lei, é um projeto que não traz custos ao erário, ou seja, não traz um gasto ao governo federal, falando de forma simples. Porque eu tinha dito que já havia sido enviado para a gráfica e isso geraria custos. Não, mas eu digo numa escala realmente de proporções que realmente impactem o orçamento. Né? Não é algo que impacta o orçamento de forma considerável, mesmo que você tenha que imprimir novamente algo, se for esse o caso, uma pergunta a mais, isso é algo extremamente... O valor desse dado para
comparado, sopesando, versus o gasto mínimo que teria, nem se compara para a importância. Então, eu não vejo, seria muito impopular se o presidente vedasse um projeto como esse. E quais serão essas perguntas? Vai existir uma lei para regulamentar isso? Quais serão as perguntas? Por exemplo, idade, grau de autismo, isso vai estar incluído nas perguntas? Vai ser regulamentado algo nesse sentido? Cacá, veja bem, o censo ele traz dados que são de forma muito objetivos, né? Então eles não adentram questões mais amplas. Não o censo, outras pesquisas feitas por outros institutos, né, federais, estaduais e municipais podem abordar isso com maior precisão. Então, eu vejo que seja necessária uma lei para regulamentar essa questão, se tratando do IBGE. O próprio Poder Executivo pode colocar uma pergunta muito simples, como: existe algum autista nessa casa, nessa residência? E sim, quantos? 1, 2? Então, isso daí já seria o início de um dado que nós não temos hoje. Certo. Pesquisas mais profundas devem ser feitas por outros institutos, haja visto que o IBGE não se aprofunda tanto nesse sentido. Tá. Mas isso não seja necessário uma lei. O próprio Poder Executivo, compreendendo a sanção, né, e a promulgação da lei, já deve correr para fazer pelo menos essa pergunta simples. Tá ótimo. Existe também o projeto de lei 1809, que é sobre a carteirinha do autismo. O objetivo dessa lei seria garantir os direitos como a prioridade, tanto na fila, e também fazer um levantamento? Exato, eu fui relator desse projeto. Inclusive nós incluímos dentro do projeto uma questão também relacionada, cultural, relacionada aos cinemas poderem terem salas adaptadas e questões nesse sentido. Mas a carteirinha, a grande importância dela, ela já foi aprovada na Câmara, né? Teve nosso relatório e foi para o Senado. É realmente traduzir algo que a fisionomia do autista não traduz. Sim. O autista, diferente de outras pessoas com deficiência, ele não tem um traço físico que comprova a característica, né? Exatamente, não tem ali no seu fenótipo aquilo. Claro, isso causa muito transtorno e muito constrangimento para o autista e para as famílias em diversos momentos, porque um estranho que não sabe que aquela pessoa é autista não respeita o direito dela, às vezes furou a fila. Acha que a pessoa furou a fila, ou distrata achando que a criança está fazendo birra, que a criança, né? Então a gente compreende que uma carteirinha que identifique é muito importante para que a mãe, para que o pai não passe por esse constrangimento quando ela tiver que pegar a fila de prioridade. Seria uma forma realmente de dar maior inclusão a esse direito que o autista já tem, mas que na prática causa, às vezes até a gente escuta muitos relatos de pais que dizem que se sentem muito constrangidos e desconfortáveis, porque até explicando, olha, meu filho tem autismo, meu filho é autista, na verdade, e algumas pessoas não sabem nem o que é. Não sabem nem o que é. A carteirinha é até uma forma de poder explicar com clareza e até ensinar também outras pessoas o que é o autismo. Perfeito. E também vai ser uma oportunidade de fazer um levantamento que será um cadastro único, né? Exatamente. Nós enviamos, mês passado, salvo engano, ou foi retrasado, um pedido para todas as secretarias de saúde do Brasil, dos estados. Nós mapeamos quais deputados da frente era do estado A, estado B, estado C, de toda a federação. E enviamos pedindo dados sobre esse número, né, para ver como é que está ocorrendo essa concepção de coleta de dados em cada estado da federação. Porque o que ocorre? São Paulo pode ter a Secretaria de Saúde de São Paulo uma forma mais assertiva de ter esses dados que nós no Ceará não temos. Então isso é uma forma de compreender e poder ajudar outros estados da federação a melhorarem de acordo com aquele estado que tiver o melhor modelo. Então estamos aí aguardando essas respostas, mas toda a federação já foi oficiada pelo nosso mandato nesse sentido. No nosso mandato não, pela frente, né, através do nosso mandato. Perfeito.
E o projeto de lei 1688, ele prevê o Disque Denúncia. Que tipo de denúncias seriam possíveis, né? Seria a escola que não faz a inclusão, a criança que sofreu preconceito? Nós temos exatamente o projeto que obriga, nesse sentido também, as escolas, né, as instituições de ensino, a registrarem a negativa de matrícula. Porque o que acontece hoje, e a gente escuta esses relatos com muita frequência, é que algumas creches, colégios, enfim, quando sabem que aquela criança é autista, ela nega a matrícula, porque sabe que aquilo vai trazer um custo maior para a instituição, ou imagina que vai trazer um custo maior, no sentido de ter professores preparados para aquela situação, e essa negativa não é registrada em canto algum. Não é registrada em canto algum. Exatamente. Então, nós fizemos uma lei obrigando que as instituições de ensino, na verdade um projeto que nós vamos lutar aí para que se converta em lei também, obrigando que as instituições de ensino declarem publicamente, deem uma declaração oficial dessa negativa. Então, esse é um dos caminhos também para cobrar que os outros entes federados, os municípios e os estados se adequem. Eles se preparem, eles compreendam a questão do autismo com respeito à inclusão que deve haver e que esse tipo aí de negativa não venha mais a ocorrer meramente porque a escola não quer receber um autista. Isso não é permitido no Brasil com as leis que nós temos hoje. E o projeto de lei 1712, no que ele consiste? O que nós tivemos aprovado foi agora, né, nesse ano, foi o 1713, né, o 1713. Então ele foi uma alteração já na lei de 2012, né, na lei dos direitos dos autistas, apenas modificando algumas questões para deixar mais claro que é a obrigação dos poderes executivos criar esses programas, esses projetos de inclusão. Ele não traz tratamento e inclusão na escola, seria? Exatamente. Ele obriga a articulação de ações e fomento de projetos e programas específicos à saúde dentro das escolas, dentro dos centros, né? Então, ele especifica que deve haver uma atenção especial para o autista, né? Então, esse projeto entra numa questão um pouco polêmica, não é um projeto que eu acho positivo, mas porque alguns pais têm uma visão diferente, alguns pais acham que não deve haver um tratamento especial, que a inclusão é feita dentro da escola, não deve ter nenhum tipo de separatismo. A inclusão real é aquela na escola regular, em alguns casos na escola especial, mas com as adaptações necessárias, por exemplo, ter uma professora auxiliar, ter métodos na escola baseados na literatura científica, né? Seria esse o objetivo desse projeto de lei? Colocar isso em prática, aquilo que já, na verdade, já está no papel, todos esses direitos já estão no papel desde 2012, mas a gente vê que não está acontecendo, né? Na prática, a gente vê que as escolas não fazem a inclusão e as instituições de saúde não estão cumprindo o seu papel em fazer um tratamento adequado para o autismo, né? Exato. O que ocorre, Cacá, é que no campo legislativo, quando há alguma alteração do texto da lei, ele é feito justamente para aprimorar algo que aparentemente ficou vago. Entendi. Então, há algumas lacunas, e sempre há, independente, não por ser a lei dos direitos dos autistas, mas em toda lei, que sempre é modificada para que algo que parece ser uma lacuna fique mais especificado. Foi o mesmo exemplo que nós demos da prioridade processual, judicial e administrativa. Existe, mas na prática não existe. Por quê? Porque não está posto o pingo no i. Sim, a regulamentação necessária para fazer cumprir. Exatamente. E isso ocorre em qualquer área legislativa. É natural essa evolução, reconhecer algo que ficou vago e tentar aprimorar. Então, um dos projetos que foram aprovados esse ano na Câmara dos Deputados foi nesse sentido. Ele não criou algo novo, algo como a carteira, por exemplo, né? Algo que não existia e vai existir. Ele melhorou a redação de uma lei já existente. Sendo aprovada essa lei,
Existe a possibilidade disso se tornar uma realidade mesmo no Brasil, de todos terem acesso ao tratamento, ou pelo menos o treinamento, da capacitação de pais que possam colocar em prática em casa aquilo que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde recomenda para o tratamento do autismo, o ABA, né, que é a terapia comportamental. Existe possibilidade disso virar uma realidade no Brasil? Existe, não simplesmente pela lei. É muito importante a gente ter noção de que muitas leis são produzidas, mas a aplicabilidade dela depende muitas vezes de fatores como a própria união, a própria pressão, a conscientização. Então o papel é aquela história, o papel pega tudo. No papel pega tudo. Mas se não houver pessoas cobrando, se não houver um poder judiciário atento e um Ministério Público também atento, o que ocorre? A lei existe, mas uma prefeitura lá no interior do Maranhão não cumpre. Então compete aqui ao Ministério Público, aos pais, às associações, cobrarem o Poder Executivo a sua execução. Para fazer valer os nossos direitos. Exatamente, porque não é simplesmente por haver uma lei ou um projeto que vire lei que aquilo está resolvido. Jamais, nunca foi assim e não será. Isso depende da execução, senão vira letra morta. É por isso que a união de pais é tão importante. Quando você fala exatamente nisso do treinamento dos pais, que é algo de absoluta importância, esse treinamento, parte dele também, a gente percebe isso no dia a dia, também é uma forma de militância positiva para a inclusão dos autistas. Então, nós temos, obviamente, que com certeza há muitos pais que não se envolvem, talvez, não querem participar de associações, de grupos, mas muitos outros, e acredito eu que a maioria quer, porque a maioria sente na pele as dificuldades, sente na pele o preconceito, que é um preconceito real, é um preconceito doloroso, e isso faz com que eles participem mais ativamente das decisões. Diria até que esse projeto da colega Carmen Zanotto, que nós batalhamos para aprovação no Senado, não teria ocorrido se não houvesse associações e instituições lá dentro fazendo essa luta. Ele não aconteceu, nenhum outro aconteceu por pura vontade do legislador, do deputado ou do senador, mas sim por causa dos grupos que fizeram pressão lá dentro. A pressão das famílias e a união é essencial para fazer valer esses direitos. Então, deputado, muito obrigada. Espero que dê tudo certo. Me coloco à disposição para divulgar todos esses projetos, todos esses trabalhos, para a gente fazer aí essa união necessária para fazer valer os nossos direitos. Obrigada pela sua presença. Queria deixar um recado para as famílias. Primeiro, eu que lhe agradeço, Cacá. Parabenizo o seu trabalho, o trabalho de todos que estão unidos aí pela causa, pelos direitos dos autistas. E nós, enquanto Frente Parlamentar, pedimos, claro, a colaboração em sugestões, em demandas, em questões nacionalmente que estejam ocorrendo. Tudo é muito importante para que a gente possa, produzir melhores projetos, melhores leis, aprimorar aqueles que já existem também. E o segundo, que é tão importante quanto, e é nossa função enquanto parlamentar, que é cobrar. Ou seja, ir na tribuna, cobrar no Ministério, cobrar ao governo federal, cobrar também aos nossos estados. Nós estamos lá representando a população, então nós só podemos fazer uma cobrança efetiva se nós tivermos informações, se nós estivermos municiados dessas novidades. Então esse o pedido que a gente pede, que os pais contem com a Frente Parlamentar em defesa da pessoa com transtorno do espectro autista, e que nós estaremos juntos nessa luta e buscando cada vez mais vitórias para a inclusão, para os direitos dos autistas. Poxa, que legal. Muito, muito, muito obrigada e tudo de bom. Muito obrigado, Cacá. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.